Sabe, quando a gente fala no peso da máquina estatal, a primeira imagem que vem à cabeça é, sei lá, de um verdadeiro rolo compressor. Uma entidade quase imparável, né? Exatamente. Uma força que tem a prerrogativa de desapropriar imóveis, criar impostos super complexos e ditar basicamente todas as regras do jogo. A expectativa natural de um poder absoluto. É, que remete muito a uma visão quase monárquica do serviço público, sabe? Aquela ideia de que basta a administração estalar os dedos e a realidade se curva. Pois é, mas a engrenagem interna funciona de um jeito radicalmente diferente. E é aí que a surpresa acontece para muita gente. Com certeza. Porque quando a gente entra de fato na sala de máquinas dessa estrutura toda, Dá para perceber que esse rolo compressor colossal não consegue comprar, tipo, uma simples caixa de clipes de papel sem antes atravessar um labirinto enorme de burocracias. é o grande paradoxo da administração pública contemporânea. O Estado detém prerrogativas gigantescas, sem dúvida, mas ele opera totalmente amarrado. É um gigante severamente acorrentado pela própria lei que o criou. E é exatamente essa tensão, essa corda bamba entre ser um gigante e estar acorrentado que a gente vai dominar hoje. Nossa missão aqui é decodificar a espinha dorsal do direito administrativo. Focando especificamente nos poderes e deveres da administração pública, certo? Isso. Mais especificamente ainda, a gente vai colocar sobre o microscópio o poder vinculado e o poder discricionário. Porque, olha, para quem está na trincheira da preparação para concursos públicos, dominar essa fronteira muda tudo. Muda o jogo completamente. Entender onde começa a liberdade do gestor e onde ela morre é a chave mestra para resolver aquelas questões práticas gigantes que as bancas adoram colocar. Aham. Não se trata só de decorar incisos frios de uma lei. Trata-se de entender a verdadeira personalidade do Estado, né? Sem entender como e por que o administrador público é autorizado a agir, se ele tem ali uma margem de manobra tática ou se deve agir como um robô programado, fica impossível gabaritar. Mas então, antes da gente chegar nessa diferença prática, a gente precisa olhar para o tabuleiro onde essas peças se movem. E no direito administrativo, esse tabuleiro é sustentado por duas colunas principais. O famosíssimo regime jurídico-administrativo. Tudo começa ali no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. É daí que nascem os superpoderes, né? As tais prerrogativas. Exato. O interesse da coletividade sempre vai se sobrepor ao desejo individual. Mas, logo ao lado, operando como um contrapeso idêntico, a gente tem a indisponibilidade do interesse público. Que é aquela ideia de que o agente público sentado na cadeira não é dono da coisa pública, ele é só um gestor temporário. Perfeito. E é dessa indisponibilidade que nascem todas as restrições. As licitações, os concursos obrigatórios, os limites de gastos. A coisa não é dele, então ele não pode dispor como bem entender. Espera aí, mas se a regra é amarrar o gestor justamente porque a coisa não é dele, usar a palavra poder pode até gerar uma certa confusão, não acha? Nossa, gera muita confusão. A nomenclativa engana demais. No vocabulário comum, poder soa como um capricho. Tipo, eu tenho o poder, então eu faço se eu acordar com vontade. Soa como uma faculdade. Mas no direito administrativo, esses poderes são, na essência, deveres. O termo que a doutrina mais densa usa é poder-dever. É uma ferramenta de trabalho obrigatória. Tipo a vigilância sanitária. Esse é um ótimo exemplo. Se a lei dá ao fiscal o poder de interditar um restaurante insalubre, ele não pode fechar o local só se achar conveniente. Ele tem o dever incontornável de agir. Omitir-se não é uma escolha nesse caso, é uma infração gravíssima. E isso nos leva direto a uma das maiores armadilhas no campo de batalha das provas, sabe? A matemática dos poderes? Essa mesma. Quando se fala em catalogar essas ferramentas de trabalho, a galera costuma escorregar feio na contagem. Afinal, a administração tem 4 ou 6 poderes. Como é que as bancas resolvem isso? Esse é um conflito doutrinário bem profundo. A visão majoritária, que é encabeçada por juristas bem clássicos, como L. Lopes Meirelles... Que é basicamente o padrão da imensa maioria das provas. Exatamente. Essa visão enxerga 6 poderes autônomos: poder vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar,
regulamentar e o poder de polícia. São 6 compartimentos bem separados. Certo. Mas aí existe uma corrente muito forte que diz que essa divisão não faz sentido lógico nenhum, né? Sim, liderada por nomes como o Celso Antônio Bandeira de Mello. A base filosófica deles é super interessante. Eles argumentam que os poderes vinculado e discricionário não são poderes independentes. Eles seriam apenas atributos, certo? Formas de atuar. Isso. Pensa no seguinte, a administração usa o poder de polícia para fiscalizar. Mas como ela exerce esse poder? De forma vinculada ou discricionária, dependendo da lei no caso concreto. Então a discricionariedade seria mais um advérbio de modo, não um verbo em si. E sobre essa ótica existiriam apenas 4 poderes reais? O hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. É bem isso. Então, a tática de sobrevivência para quem está resolvendo as questões é focar muito no enunciado. Sim, o enunciado é soberano. Se a banca for literal e pedir simplesmente os poderes, sem citar autores, a resposta padrão envolve os 6. Mas se as alternativas trouxerem só 4, o radar tem que apitar. É pura estratégia de leitura. Identificar qual autor a banca usou como base evita recursos inúteis depois e garante o ponto. Bom, compreendido esse tabuleiro, vamos para o nosso primeiro grande desafio prático. Se o gestor não é dono de nada, por que o direito criou o tal do poder discricionário? É uma boa pergunta. Não seria mais seguro prever todas as condutas num livrão de regras gigante e acabar com o risco de má gestão? Por que dar margem de liberdade? Porque a realidade é complexa demais para caber num pedaço de papel. O legislador é humanamente incapaz de prever todas as situações futuras. Tem sempre uma nuance nova, um problema local que ninguém pensou. Exato. Por isso a lei confere uma certa margem de manobra de forma proposital para que o administrador decida o que é melhor no caso concreto. É a tal da liberdade técnica. O famoso mérito administrativo. Ele mesmo. E esse mérito se apoia em 2 pilares: conveniência e oportunidade. É o gestor olhando para a realidade e perguntando qual é o momento ideal para agir e qual solução traz mais benefício com menor custo agora. Certo. Mas vamos abrir a caixa preta de um ato administrativo para entender onde essa liberdade realmente se esconde. Porque todo ato tem uma anatomia rigorosa. Aqueles 5 elementos essenciais. Isso. A doutrina consolidou na sigla COFI-FOMOB, né? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A questão é, essa liberdade discricionária permeia o ato inteiro? De jeito nenhum. A discricionariedade vive num espaço bem confinado. A regra inegociável é que 3 desses elementos nascem completamente amarrados à lei, que são a competência, a finalidade e a forma. Sempre vinculados, sem exceção. E tem uma lógica inquebrável por trás disso. Tipo, a finalidade. Um agente público nunca vai ter liberdade de escolher um objetivo que não seja o interesse coletivo. Jamais. Não existe discricionariedade para beneficiar a si mesmo ou a um amigo, por exemplo. E a competência é engessada porque a estrutura do Estado desmoronaria se as funções fossem trocadas por capricho. Imagina se um auditor da Receita Federal decidisse, por conveniência, multar carro por excesso de velocidade. Seria o colapso total da segurança jurídica. É por isso que a margem de escolha do administrador só pode existir nos 2 elementos que sobram. No motivo e no objeto. Exato. O motivo, que são as razões fáticas e jurídicas que justificam aquela ação, e o objeto, que é o conteúdo do ato, a consequência prática. Se tiver a menor fração de escolha em um desses 2, o ato inteiro ganha o carimbo de discricionário. Vamos colocar isso na prática com uma analogia. Em vez de falar de bolo de baunilha e chocolate, vamos pensar em gestão urbana. Boa, é mais visual. Digamos que o Estado tem a obrigação de construir uma praça num bairro bem populoso e tem orçamento para isso. A decisão de construir não é um capricho, é uma necessidade amparada no orçamento. Isso é vinculado. Certo. A construção em si está decidida. Mas o projeto da praça? A prefeitura deve focar num playground enorme para as crianças ou numa academia ao ar livre porque a população do bairro é mais idosa? Aí o mérito administrativo brilha. A lei orçamentária não detalha a demografia de cada quarteirão. É o gestor que vai avaliar a conveniência e a oportunidade ali.
Ele analisa a região e decide. Ele exerce a discricionariedade dentro dos limites daquele orçamento. E tem outro exemplo super contundente no direito sancionador. Pela Lei 8.112 dos servidores federais, uma suspensão pode chegar até 90 dias. A lei estipulou o teto, mas não o número exato, né? Isso. Se o servidor cometeu um deslize mediano, o chefe tem discricionariedade para aplicar 15, 30 ou 45 dias, dependendo do que julgar necessário para corrigir a conduta. E aqui entra um cenário perigoso que sempre dá dor de cabeça em prova. Se a lei diz até 90 dias, quer dizer que a matemática é o único limite? Como assim? 10 anos de casa, sem nenhuma falta, chega atrasado 5 minutos um único dia. O chefe, que não vai com a cara dele, resolve aplicar 89 dias de suspensão. Matematicamente, está dentro da lei. Tá abaixo de 90. Pois é. O juiz que for analisar isso tem que engolir a decisão só porque não passou do limite numérico, o gestor está imune. A resposta dos tribunais superiores para isso é um rotundo não. É verdade que o judiciário jamais pode anular um ato substituindo o mérito pelo seu próprio. O juiz não pode dizer qual praça seria melhor. Mas esse caso do servidor atrasado expõe os freios invisíveis da administração, o princípio da razoabilidade e o da proporcionalidade. E eles existem justamente para evitar que a discricionariedade vire uma tirania pura. Perfeito entendimento. A discricionariedade não é um cheque em branco. Dá 89 dias de gancho por um atraso de 5 minutos, não guarda nenhuma proporcionalidade com a infração. O meio escolhido estrangula a razoabilidade completamente. Sim, e o STF e o STJ já consolidaram que o controle judicial da legalidade hoje é muito mais amplo que a mera leitura fria do texto da lei. Então a ilegalidade aí não é ultrapassar os 90 dias, é ofender a essência do direito. Exatamente. Quando um ato é absurdamente desproporcional, ele deixa de ser só inconveniente. Ele passa a ser ilegal por ferir princípios constitucionais. O juiz anula a punição porque está expurgando uma ilegalidade manifesta, não controlando o mérito. Nossa, e essa linha entre controle de mérito e controle de legalidade fica ainda mais tênue quando a gente fala de concursos públicos. Que é o tema que tira o sono de muita gente. Com certeza. Pensa na nomeação de quem foi aprovado dentro do número de vagas. O STF já bateu o martelo de que a aprovação nas vagas gera um direito líquido e certo à nomeação. Mas o quando chamasse, no primeiro mês ou no final do prazo de 2 anos, é o núcleo do poder discricionário, não é? A discricionariedade temporal é bem real. O Estado precisa avaliar finanças, organizar espaço, treinar a equipe. Durante o prazo de validade, o candidato não pode acionar o juiz para forçar a barra só por ansiedade. O cronograma é da administração. Mas e se, o prazo de 2 anos expirar à meia-noite de hoje e aquele candidato que passou em primeiro lugar, na única vaga, não foi chamado? Aí o cenário vira do avesso. E pior, e se a administração passou o ano inteiro contratando pessoal terceirizado de forma precária para fazer exatamente a mesma função? O que acontece com a tal discricionariedade nesse segundo que o prazo acaba? Ela simplesmente evapora. E esse é o ponto de virada que despenca em provas mais difíceis. No momento em que o prazo encerra, ou quando o Estado demonstra que precisa do serviço contratando terceirizado para a mesma vaga, a inércia deixa de ser conveniência. A omissão se transforma numa violação frontal do direito líquido e certo. Exato. Nesse exato instante, o dever de nomear passa a ser um ato estritamente vinculado. O judiciário é acionado e obriga a nomeação. De novo, não é o juiz invadindo o mérito, é agindo contra uma omissão que se tornou ilegal. A transformação de um poder em outro pela força dos fatos. É fascinante observar isso. É o direito se moldando à realidade. Agora, se o poder discricionário tem todos esses freios invisíveis, controle ampliado e tudo mais, o que acontece quando o legislador decide que o gestor não vai ter escolha nenhuma? Quando retiram o cardápio de opções e sobra só uma instrução absoluta. Isso, quando a lei diz, se acontecer X, faça Y e ponto final. Aí a gente entra no terreno totalmente engessado do poder vinculado. A lógica muda drasticamente. Não tem juízo de valor, não tem espaço para "eu acho que agora não é o momento". O legislador já preavaliou tudo. O que significa que, voltando à anatomia do ato, o nosso famoso COF-FOMOB agora é feito de concreto armado. Todos os 5 elementos, competência, finalidade,
Forma, motivo e objeto estão 100% blindados na norma legal. O administrador opera ali como um algoritmo vivo. Executando um script fechado. Um exemplo clássico disso, também da Lei 8.112, é o abandono de cargo, não é? Sim, a matemática aí é brutal. A lei estipula que a ausência intencional por mais de 30 dias consecutivos, sem justificativa, é abandono de cargo. E a penalidade é demissão obrigatória. Não tem espaço para o chefe analisar a ficha, pensar que o servidor tem filhos pequenos ou que é muito prestativo e tentar dar só uma suspensão. Até porque, se o gestor tentar aliviar a pena por compaixão, ele próprio comete um ilícito. Ele não tem a chave do cofre da conveniência para alterar essa consequência. 30 dias de falta igual demissão. Exato. Outro cenário bem visual para isso é o alvará de construção. Imagina que alguém compre um terreno e gasta horrores com um projeto arquitetônico. E a planta respeita cada milímetro do plano diretor da cidade, né? Taxa de permeabilidade, recuos, tudo nos conformes. O projeto entra na prefeitura e o fiscal confere o checklist inteiro. Tudo certo. Nesse momento, o fiscal tem o dever vinculado de emitir a licença. Ele não pode simplesmente olhar para a fachada desenhada e negar o alvará porque achou a estética de mau gosto. Jamais. O gosto pessoal dele, que seria um juízo de mérito, é 100% irrelevante. Atendeu aos requisitos objetivos da lei, o cidadão tem o direito adquirido e o Estado é forçado a conceder. E aqui, olha só, surge um detalhe filosófico que as bancas amam explorar. Já que o administrador só está rodando o script da lei, não faz sentido exigir dele uma análise de razoabilidade na hora de dar esse alvará. Nenhum sentido. Porque quem precisava ser razoável era o legislador na hora de escrever a regra. O administrador vinculado não faz escolhas, então a ação dele não pode ser medida por parâmetros de moderação. O foco muda totalmente. É por isso que, no poder vinculado, o controle do judiciário é absoluto e total. O juiz pode dissecar cada um dos 5 elementos do ato atrás de um desvio, porque todos deveriam estar alinhados ao texto frio da lei. O que, parando para pensar, soou até um pouco assustador num primeiro momento. Um Estado agindo de forma puramente mecânica. Mas, na verdade, essa previsibilidade é a base da nossa segurança jurídica. É a garantia antissistema contra o arbítrio humano. Quem está do lado de cá do balcão tem a tranquilidade de saber que, se seguir a regra A rigorosamente, o Estado vai entregar o resultado B. Não tem espaço para o prefeito favorecer o projeto de um amigo e negar o de um rival se os dois cumprem as mesmas regras técnicas. O algoritmo estatal blinda o serviço público contra o favoritismo. Essa é a grande beleza do poder vinculado. Bom, vamos fazer aquela síntese tática de tudo isso para consolidar o entendimento de quem está acompanhando a gente. Vamos lá. De um lado da balança, a gente tem o poder discricionário, aquele espaço confinado da liberdade, onde o gestor decide com base na conveniência e oportunidade. Que o tal do mérito administrativo dentro do motivo e do objeto. Isso. E tudo isso sob a vigilância constante da razoabilidade, da proporcionalidade e de um judiciário que anula ilegalidades, mas nunca refaz a escolha de mérito do administrador. E na outra ponta, o poder vinculado. Zero escolha. A execução matemática do comando da lei, onde os 5 elementos são inegociáveis. Um território de previsibilidade total, onde o juiz pode revisar tudo. Saber traçar essa fronteira invisível entre a vinculação e a discricionariedade é o que separa, tipo, um candidato mediano daquele que vai assinar o termo de posse. É a diferença estrutural entre chutar a resposta e ler o comando da questão, sabendo exatamente a armadilha que a banca montou. E antes da gente encerrar, tem uma provocação que vale a pena deixar no ar. Com o avanço da inteligência artificial no serviço público, assumindo processos inteiros de licença, multas de trânsito e até filas de previdência. Automação total, né? Sim. É muito provável que em poucos anos a gente tenha algoritmos reais executando esses atos vinculados. O Estado se tornará perfeitamente e matematicamente legal. Mas quando a discricionariedade humana, com toda a sua capacidade de avaliar contextos locais,
for reduzida por essa automação, Fica a dúvida se não vamos perder a humanidade e a empatia que a razoabilidade muitas vezes exige, não é? É um desafio gigante. um desafio que quem está estudando hoje para assumir essas cadeiras vai ter que resolver na prática amanhã. Porque a máquina estatal não é só um rolo compressor frio e também não é infalível. Ela é um sistema complexo, lutando todo dia para equilibrar eficiência e justiça, no caso concreto. Exatamente. Bom, que essa nossa imersão de hoje seja a peça que faltava para fechar a lógica administrativa nos estudos de vocês. O domínio dessa base realmente muda tudo. Um grande abraço para todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Continuem firmes no foco e até a próxima.